Olá! Nós estamos aqui em mais um Juicy Cast. Gente, eu estou amando essa vida de podcaster, de verdade. E você que ainda nunca pensou em fazer um podcast, gente, vem pra esse lado, vem pra aqui, vem pra cá. Porque, sério, além da gente aprender muita coisa, a gente gera conteúdo pros nossos canais sociais, a gente se conecta com pessoas sensacionais e é essa vida que eu quero, né, Clara? Sem dúvida. Muito obrigada pela invitação. Seja muito bem-vinda. É como estar em casa, né? Maravilhosa! Gente, vocês estão vendo um sotaque meio diferente, a gente já vai explicar. Mas, apesar do sotaque diferente, de verdade, eu acho que eu conheço poucas pessoas que amam tanto o Brasil e tanto Santos como essa mulher. Assim, quando eu a conheci, ela já sabia tanta coisa de Santos, tanta, que eu fiquei impactadíssima. Eu falei, como assim? Acho que tem alguém que ama Santos mais do que eu, né? E eu fiquei muito chocada. Enfim, ela é uma simpatia. O Damião, que não é Damião, ele adaptou o nome dele para o Brasil. O nome dele é Damian, né? Também está aqui, faz parte da nossa comunidade do Juicy Hub. E essa é a mágica de estar aqui no Juicy Hub, né? Porque a gente pode se conectar com gente incrível, como a Clara. Então, Clara, se apresenta para nossa audiência. Bom, vou corrigir uma coisa. Eu não sou a pessoa mais brasileira que vocês. Somos três. É verdade. Somos três. É um coletivo, gente. Meu filho é mais santista que qualquer de vocês. Gente, ele tá amando. E somos três. Fanáticos por Brasil, fanáticos por Santos. É a nossa casa. E Juicy mesmo que é a nossa casa. É muito prazer de compartilhar com você esta instância. Muito. Pra mim é especial, gente, de verdade. Gente, ela é maravilhosa, sério. Quando vocês vierem no Juicy Hub, marquem um café com essa mulher, gente. De verdade. De verdade, de verdade. Conta quem é você. Bom, como começar? Bueno, vão ter que... Eu vou tentar falar direitinho português, sem misturar palavras espanhol. Se sai, você isso, traduz, tá? Isso, tá ótimo. Bom, eu sou a Clara, eu sou uruguaia, sou advogada de profissão. Estamos morando aqui com Damián, e meu filho Valentino há 6 meses aqui. Não conhecíamos Santos, nunca havíamos venido, só conhecíamos uma só cidade do Brasil, que era a Bahia, que a gente, namorando com o Damião, foi para a Bahia, no All Inclusive, a única cidade do Brasil que a gente conhecia. Turismo, mas foi turismo, não foi pertencer à cidade, Total, né? não, foi mesmo turismo. E a gente está morando aqui há 6 meses, com toda a revolução interna que tá acontecendo na nossa vida. Ainda com 6 meses a gente está colocando o corpo, tá? Uhum. Não está com as diferenças culturais entre Uruguai e Brasil, mas a gente está amando. E sabe que a melhor parte, que estar aqui no Juicy, pra gente foi muito mais fácil, sabe? Que legal, Foi muito mais fácil. E eu contei essa história para vocês, vou contar para vocês também. A gente conheceu o Juicy estando lá no Montevideo. Quando a gente quando decidiu, cara, a gente vai contar como foi, mas vou só apresentar uma coisa. Quando a gente testou as 5 cidades tentativas para emigrar para o Brasil, quando a gente... Tínhamos 3, ficaram 3, quando a gente testou Santos, a gente testou o cowork. A gente já sabia que ia ir para um cowork. A gente não ia alugar uma sala, era um cowork. Quando a gente viu naquela página do Coworks no Google e veio o Juicy, eu juro que bateu o meu coração. E aí eu conheci você. É a mulher carismática do Santos, né? Imagina ver toda essa estrutura que no Uruguai não tem, claramente não tem, e conhecer você. Peraí, no Uruguai não tem? Você não tem um espaço? Não. E sabe que a questão que mais gostei, que era a mulher detrás da marca. Que legal. Porque semejante estrutura pensada para o empreendedor, e que seja a mulher, é um grupo, né? É um grupo. Sim, exato. Mas você é uma cara. Sim. E a cara desse lugar que é muito mais que o físico. É a energia do Juicy. Eu conectei.
assim, automaticamente. Os cores, essa questão tão santista, né? Você é muito magnética, você sabe. Eu conectei imediatamente. Ai, meu Deus. Não, sério. Eu tô recebendo um banho de autoestima aqui, não, gente, porque... Você lembra o primeiro dia que eu estive aqui? Não lembro. Não, eu lembro, no café, que a gente se encontrou no café. A Vânia, que sim. fiz a primeira Sim, apresentação do lugar. Quando eu te vi, gente, eu falava com a minha... É Lu! É quem? Clara? É Lu! E eu, muito assim, expressiva, como ela é maravilhosa, gente. E você ficou como, vocês são... E eu fiquei como que eu conhecia. Porque é como que quando você vai para um lugar, você estuda o lugar. Sim. As pessoas inteligentes fazem isso, vamos lembrar, né? As pessoas que têm profundidade, né? Que têm sensibilidade fazem isso. Não todas. Mas se vai emigrar, é preciso. Não, preciso, sim. É preciso, sim, não é uma questão de quero, não quero. A gente precisa contextualizar em tanta vulnerabilidade que a gente sente quando vai emigrar, precisa estudar. Sim. Estudar o lugar, estudar as pessoas. Eu entrei a seu Instagram, eu entrei aqui, eu investiguei muito. E a questão que mais conectei é a bandeira que você defende. Das mulheres, do empreendedorismo. Em um país que é dobremente mais difícil. Com certeza. E numa cidade que também, né, Santos tem essa aura, né, muito interessante, né, a gente já foi uma cidade progressista, é incrível, a cidade é incrível, mas a gente ainda tem uma alma conservadora, né, extremamente conservadora, extremamente patriarcal. Eu não vou falar machista, mas eu acho que patriarcal, porque hoje o poder social e econômico em Santos está na mão de homens, né, ele não está na mão de mulheres, na maioria, quando você olha os percentuais, né? Mas isso não é um reflexo do mundo e do Brasil? Brasil. Mas, assim, a gente já foi uma cidade, né, que se destacou no Brasil com uma visão muito progressista. Então, a gente está hoje, talvez no mesmo patamar que o resto do Brasil, é ruim. A gente deveria estar um pouquinho mais à frente, porque são números. Não sei se você sabe desse número, nem todo mundo sabe, assim, não é um número tão divulgado, que Santos tem 54,2% da população composta por mulheres. Então, é uma cidade de maioria feminina, né? Isso é muito curioso. Mas eu fiquei muito emocionada com esse depoimento, porque, assim, o empreendedor, né, e eu tô na estrada do empreendedorismo há mais de 2 décadas, o empreendedor, especialmente quando ele está falando de inovação, ele é muito submetido a frases como, putz, isso nunca vai dar certo em Santos, né? Ou frases assim, mas cara, você tem certeza que você vai fazer isso em um lugar físico? Tá todo mundo indo para online. Ai, mas... Ou a frase que para mim é uma dor e uma recorrência. Não, mas me explica bem, não entendi, não tá muito objetivo o que você tá falando. Talvez não esteja objetivo, porque não é um negócio simples e não é um negócio tão objetivo assim, né? Então, quando alguém entende, né, como você acabou de dar esse depoimento, exatamente o que a gente está fazendo e falando, para o empreendedor é extremamente emocionante, né? Porque o empreendedorismo é um lugar solitário, né? Então... E a questão que tem em Juicy, eu posso falar, porque eu conheço outros coworks aqui no Santos, então eu posso falar com credibilidade, é que não é só um lugar muito inovador. Tem um lugar que você fala como o terceiro lugar, que é a cafeteria. E funciona como um lugar de troca. O empreendedorismo é muito, muito solitário. A gente que trabalha... Tem muitas coisas maravilhosas. Sim, com tem certeza. Muitas coisas maravilhosas. Uma delas é a liberdade geográfica e do tempo que a gente tem. Mas é muito solitária. E muitas vezes... Cada pessoa trabalhando no seu mundo, a gente pode estar rodeada e estar sozinha. Com certeza. Quando você planteou com a equipe a ideia do Juicy, que tem um terceiro lugar na cafeteria, como um lugar de troca, de conexão. Porque eu estou com certeza convencida que no mundo do empreendedorismo, o que faz a diferença são as conexões. Com certeza. Total diferença. Você pode ser o melhor, com a melhor ideia. Com mais dinheiro acessível. Total, né? Total. Mas se você não tiver rede, você tá ferrado. Sim, é assim, é mesmo assim. E o Juicy
todo o tempo as propostas são de integração, de conexão, do networking. E não é de boca para fora. É real. É real. Porque esse entorno que vocês criaram é criativo. Eu acho que falei com seu marido em uma conversa, assim, como passeando. Eu criei um programa, estando sentadas nas mesas, 3 dias consecutivos, sentadas nas mesas da cafeteria do juiz. E um programa para advogados com toda a estrutura e objetivo que é. Por quê? Porque o entorno invita a gente a criar. A gente que está liderando um negócio, uma visão, precisa desses entornos. De criatividade, de troca, de ver que... E mais as mulheres, que somos esposas, somos mães, que é essa questão de colocar... De que a gente se coloca num lugar de... É bem mais difícil. Eu acho, é uma questão muito pessoal, que para empreendedorismo nas mulheres é muito mais difícil. Sim. Culturalmente é. Com certeza. Mas ser mulher, ser esposa, em um país como esse, que você não quer colocar a palavra machista, eu vou respeitar, não vou colocar. Não, mas pode botar, você pode botar. Eu tô falando em relação à cidade, mas que falo machismo direto, pode botar. Eu amo profundamente o Brasil. Eu decidi, a gente teve a oportunidade de viajar muito, conhecer muitos países, como apaixonada Espanha, por Nova York também. Sim, total. França, Espanha, Suíça, Alemanha, Estados Unidos. A gente viajou muito. Quando a gente decidiu... É mais, Damião é cidadão italiano e a gente poderia haver ido para emigrar e estar morando lá na Itália. Mas a gente nunca sequer duvidou de não vir para o Brasil. Que legal. Nunca. Quando a gente chegou... A gente se encontrou com uma realidade, acomodar expectativa versus realidade. Sim. Eu amo, tem uma conexão inexplicável que eu trasladei para meu marido, meu filho. Trasladei. Eu sabia que você tinha puxado essa carroça, eu sabia. Não, sério. Você é a locomotiva, mulher. A realidade é que quando nós fazemos uma equipe incrível. Por quê? Porque eu sou da equipe, a pessoa da visão, e Damião é muito mais gestão. Perfeito. Então, Damião não sabe, Damião fala muito bem inglês. Muito bem. Mas Damião não sabia português. Quando eu pensei a ideia de vir a morar aqui, eu falei, se eu quero coaccionar este homem para ir para o Brasil, eu tenho que meter o Brasil. E eu comecei a dar para ele mentorias, grupos, em português. Que legal. E dá um ano assim. E de escuta, ele conseguiu entender. Não, ele não falava, não? Então, a gente chegou convencida de que é Brasil. Nosso coração bate para o Brasil. Quando a gente chega, a realidade é bem diferente. O que a gente vê pela televisão, o que a gente vê por internet. É bem diferente. Uma coisa é venir para o Brasil de turista. Para si não é cerveja, samba, isso com sucundum. Não é. Quando a gente chegou, se encontrou com um choque cultural muito forte. E o choque cultural mais forte foi para mim. Por quê? Porque com o Damião somos uma equipe. Mas a visão do negócio sou eu. A cara do negócio sou eu. Então, o Brasil é muito machista. E eu vou dizer como eu vivi. Damião, quiçá, tenha outra visão. Eu vou falar para Clara. É muito machista. Machistas em questões básicas. Como a gente gosta muito de ir a cenar a restaurantes. Quando o garçom traz a conta... Mira para Damião. E eu falo, ei. Maravilhosa. E Damião já, Clara, tranquilo. Quando a gente descorte um vinho, você quem acredita que o garçom serve o vinho primeiro? No, assim, para é o estrutural, né? Vou para o colégio, vai pagar a conta do colégio de Valentino e para pagar a quem vem.
Damião, Pra nossa ele. senhora, Mas quando eu vou dá- passar o cartão, sou eu? Mas vamos lá, e eu vou fazer uma outra pergunta. Quando dá qualquer problema com o Valentino, não ligam antes pro Damião, ligam antes pra mãe, correto? Sim, mas nesse aspecto eu sou muito revolucionária para o colégio. Não, mas eu tenho certeza disso. No certeza. grupo, um pai falou na graça, Aham. eu vou recortar a relação da Clara com minha mulher. Vocês deveriam fazer a mesma coisa. Foi na graça. Ah. Por quê? Mas é a piada que no fundo tem um fundo de verdade, né? Assim. Porque essa questão, quando no colégio tem reunião, vão as mães. Aham. Por que vão as mães? Porque Exatamente. o grupo do colégio só as mães e os pais não. Essa Exatamente. questão de que é um peso que eu falo para as mães, é um peso muito forte, porque em grupo das mães também tem gente que tem carreiras universitárias, mas esse peso cultural de que mulher tem que ser a que cuida do filho, Uhum. a que cuida quando ele está enfermo, quando ele que dá proteção, a encarregada dos filhos são as mães. É o E peso o da homem- economia do cuidado, né? Eu senti uma frase um dia que eu fiquei tão brava. No Brasil, querida Clara, falou uma pessoa que eu admiro. Aham. É verdade, eu admiro ele. No Brasil, minha querida Clara, são os homens os que fazem o dinheiro e as mulheres que administram a casa. Então, mas é esse o ponto, né? É esse o recorte, né? Eu sempre falo isso, já falei isso em algumas gravações, né? Eu não quero ser repetitiva, mas se tiver uma audiência nova, acho que é importante repetir isso. Por exemplo, eu sempre paro e penso aqui em Santos. Sempre pergunto, né, para as outras pessoas, eu quero um nome de uma mulher que seja fundadora de um negócio. E quando eu falo fundadora de um negócio, não é que ela é CEO hoje do negócio, ou ela é responsável legal porque esse negócio é um negócio de família. Total. Ela tem que ser a primeira geração da empresa. Ela é a fundadora da empresa. É igual você, é igual eu, né? Eu quero conhecer o nome de uma mulher que tenha fundado um negócio, que esteja aqui na região da Baixada, não sei se é Santos, Baixada Santista, que fature mais de 10 milhões de reais por ano. E assim, 10 milhões de reais por ano tá ali numa zona de não ser a maioria das empresas do Brasil, né? Porque 80% das empresas no Brasil são micro ou pequenos negócios. Ninguém responde. Ninguém responde. Então, assim, não é uma empresa bilionária, é uma empresa, né, que tá naquela fase de crescimento. Ninguém responde. Fala, tá bom, 5 milhões de reais. Eu não consegui. Eu mapeei um nome, tá? Um nome que eu sei de uma mulher, que é fundadora, primeira geração e tal. Mas esses nomes, ou eles estão escondidos, ou eles não existem. Agora, se você vai fazer, na questão de gênero, perguntar em relação a homens, cara, eu aqui de memória conseguiria lembrar 10, tranquilamente, né? Porque a mulher ela é educada para cuidar, né, Clara? Ela não é educada para empreender, para ser protagonista econômica, para mandar, para ser impositiva. Ela não é educada para isso. Ela é educada para agradar. Seria muito, muito, muito fácil colocar a responsabilidade na sociedade, no Estado brasileiro. A questão Uhum. Mas é nossa responsabilidade como mulheres, como líderes, corrermos desse rótulo. Exatamente. É nosso. É isso aí. Porque é verdade que a gente precisa ter uma energia feminina de cuidar de filho, mas se a gente vai liderar um negócio, tem que conectar também com a energia masculina. Sim. Tem. E o homem fica incômodo. Sim. Aqui, o homem fica incômodo com mulheres liderando visões, negócios, falando de quê? De dinheiro. Uhum. Por quê? Porque aqui, nessa questão de liderança, de visão, de falar de negócios, o homem fica como uma questão como rara. O que tem de trás? Ou quem está de trás de você? É herdeira, seu marido é rico, né? Sempre. E a questão de as mulheres é um doble trabalho, mas se a mulher não decide se correr dessa posição, é impossível. É impossível. É uma responsabilidade nossa aceitar e fazer-nos responsáveis da nossa responsabilidade social, primeiro, e de nós. Nós queremos
acontecer, bom, perfeito. Então, vamos fazer acontecer. Sair da vitimização de, as mulheres... Aqui no Brasil, nada. A gente quer ou não quer? Quer? Vai pra frente, Mas eu acho que então. a gente tem que falar sobre isso. Por exemplo, a questão da vitimização é polêmica pra mim, né? Porque algumas pessoas já me falam assim, puta, que bom que você fala disso, mas eu também já recebi feedback assim, esse não é um discurso muito vitimista pra uma mulher como você? Porque quando você defende o direito dos outros, eu sempre falo que assim, cara, não é sobre vitimização, é sobre privilégio, né? A gente já se libertou e a gente tá num nível de consciência interessante e que, querendo ou não, isso já se torna um privilégio que não é um privilégio que veio com a gente, mas a gente adquiriu. Cheirou. Exatamente, a gente adquiriu esse privilégio. Então, quando a gente fala disso, né, e que tem muita mulher, eu acho que assim, a maioria das mulheres que eu conheço, elas não se vitimizam. Na verdade, elas estão num nível de consciência muito baixo e aceitando essas coisas, né? E é muito... A Dani Junco, uma vez eu ouvi ela falando dessa frase, eu peguei essa frase, é de uma mulher chamada Mafone Odara, se eu não me engano esse é o nome dela, que ela fala assim, cara, o contrário de privilégio é responsabilidade. A gente que já se libertou de determinar... Não é que a gente se libertou de todas, né? Talvez tenha amarras que a gente tenha Claro ainda, que né? tem. É um trabalho contínuo. Exato. A gente que se libertou de algumas, né? A gente tem que falar esse assunto, a gente tem que trazer à tona para que, assim, mais mulheres falem, opa, peraí, talvez eu esteja num relacionamento abusivo, talvez eu esteja acomodada com uma situação financeira de um provedor da casa, mas o dia que tiver, mas querendo ou não, eu posso estar refém de um relacionamento por conta da motivação econômica, né, que é o caso de muitas mulheres periféricas no Brasil, né, então a gente tem que discutir e falar sobre isso e encampar espaços, Total. né, e se conectar com mais mulheres, né, que umas vão estar no nível de consciência maior, outras menor, para justamente quebrar esses modelos, né? E eu acho que uma pergunta interessante, assim, as pessoas me falam assim, Lud, mas isso não é o Brasil, isso é o mundo, isso não é Santos, isso é o Brasil, e o Brasil é o mundo. Mas, cara, vai para os países nórdicos da Europa, vai lá. Esse é o mundo, não, né? Total. Pero isso é que foi, um privilégio de a gente poder sair. Quando a gente viaja com a mentalidade, não do turismo. Eu vou à Torre Eiffel, tiro a foto. Não, quando a gente viaja, expande. Exato, exatamente. Vem outras opções, outras coisas, outras formas de olhar o mundo. Meu pai sempre falava isso, claro, assim, tipo que, cara, não existe, assim, meu pai sempre foi de negócio, né? Mas ele fala assim, cara, o melhor investimento é viagem, né? Você investir em negócio, em empresa, é um puto investimento, mas o melhor investimento que você faz em você é viagem, né? E eu levo isso, assim, sempre que eu posso viajar, eu vou, né? Porque eu levo isso a risco. O que você aprende, cara, em uma semana viajando, talvez te economize 6 meses de estudo. E a troca, total. Não só de idioma, idiosincrásia, da troca. Quando a gente, não sei se acontece com vocês, com você e com seu marido, quando você viaja, você expande uma energia que conecta com pessoas que vibram na mesma sintonia. Exatamente. E a gente se coloca em situação de recepção, exatamente. É só ganância. Você tá mais aberto, você tá mais desarmado, você tá mais receptivo, você exercita e acessa outras partes do cérebro que na rotina talvez você não consiga ativar, né? Isso é muito louco. E eu venho tal qual que a gente sai do núcleo, vai, conecta, vê, expande e traz. Traz pra cá. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu tava lá no Uruguai, teve a possibilidade de fazer muitos cursos de marketing jurídico aqui no Brasil, sobretudo, em Espanha também. Então, a gente gerou conhecimento, fiz a troca, a revolução interna e levei. Eu estou aqui, mas trabalho para muitos países com a mesma visão. E é uma visão que eu não teve você tem a possibilidade de ser o pai, foi empreendedor.
Não foi Ele a minha foi história. executivo. Na verdade, não. Meu pai, assim, eu sempre brinco que ele sonhava em ser empreendedor, chegou a ter negócios, não deu certo, mas ele passou muito mais tempo como executivo. Então, eu falo que meu pai sempre foi um empreendedor sonhador. Ele não teve um negócio, Mas talvez tão colocou próspero. semente. Na verdade, assim, eu acho que é aquela coisa da mentalidade, né? Assim, eu Que é acho a base. que é a base. E tem meninas que É a crescem assim, cara, ó, você vai ser uma boa mãe e uma boa esposa. Tem meninas que crescem com essa mentalidade doido, por gente. conta da Meu família. Deus, não façam esse doce. Meus pais, cara, assim, ó, você vai poder ser o que você quiser. Aí eu falei, com 6 anos de idade, eu falei, então eu quero aprender japonês e tocar violino. Com 6 anos de idade, entendeu? Eu me conecto Podia. com você, porque eu acho que você era revolucionária desde pequena. Eu também fui. E eu tô convencida que as rebeldes são a gente que faz a mas troca do isso, mundo. Tô isso. convencida. Não, é isso. Eu fui a ovelha negra da minha família a vida toda. A vida toda. Eu sou filha de como é aqui? Servidores públicos. Sim, Minha mãe é juiz, meu pai também formado em direito, com Sim. um cargo hierárquico no Poder Judicial lá, gente muito conhecida. Eu morava numa cidade que tem 40 mil habitantes. Nossa, pequenininha. Bem pequena. Então, eu nasci sendo filha de toda a vida. Perfeito. A sobrenome que meu pai, que a cidade colocou para meu pai, ela é lei. Imagina ser a filha da lei. Imagina o peso. Eu sempre fui muito revolucionária, sempre, desde muito pequena. E sempre essa revolução foi aplastada. Eu fui criada para ser servidora pública. Fui criada para isso. Com o melhor amor, meus pais acreditavam que era o melhor para mim. Eu fui criada e formada para isso, com todas a questão... Eu saí da faculdade com tudo acomodado para seguir o mesmo caminho. Porque é a segurança, né? Nossos pais querem a nossa O segurança, valor a nossa estabilidade. era a segurança e que a gente não financeira sofra, e profissional. né? Era o valor fundamental. E a gente... Eu acho que a primeira troca de profissão foi interna, sabe? A gente decidir conscientemente, com tudo preparado para isso, com todos os benefícios que isso podia ter, Abrir mão. Dizer, não, eu não quero. E meu pai falou para mim, com todo amor, Clara, se você quer, tá pronto, eu vou aceitar. Mas você, querida, vai sozinha com isso. Eu não tinha ninguém na minha família que havia empreendido no jurídico. Ninguém. Era todo servidor público. Eu não tinha ideia como era gestionar uma empresa, nem inteligência financeira, nada. Nada, zero. Não tinha uma só pessoa. A primeira pessoa que eu conheci foi Damião. A primeira. Que ele já era empreendedor? Ele era dono de uma empresa. A primeira vez que eu vi a troca de dinheiro, eu falei, nossa, que questão rara isso aqui. Que não, é bem revolucionário para mim. Bem. Porque a mentalidade de uma pessoa que é empregada, que é CLT, Sim. eu não acho que tá mal. Não. Mas se você tem desejo de fazer cumprir seus sonhos, sua casa, seu carro, viajar, poder enviar a colégio que você deseja para seu filho, com CLT é bem difícil. E assim, né, e além de tudo isso, né, dessas necessidades, né, da vida moderna, né, eu diria mais, né, existe talvez um impacto que quando você está numa linha CLT, você está sujeito ao impacto que outra pessoa decide. E isso tá tudo bem, porque você pode super se conectar com esse impacto. Mas a maioria das pessoas não se conecta. Né? A maioria das pessoas não se preocupou com isso, né? Com o sentido do trabalho antes de escolher uma vaga. Ela escolheu geralmente pela grana, né? Pela oportunidade, etc. E quando você está empreendendo, se não fizer muito sentido, né?
vira uma dor, porque você não tem a estabilidade, né, que o não CLT de te segunda dá. a sexta. Exatamente. De 13 a 18 horas. Você falou do empreendedor ter mais tempo livre. Eu sempre faço questão de quebrar. Pra mim, eu não acredito nisso. Assim, eu acho que quando você decide empreender, você não tem mais tempo livre. Você tem mais escolha de tempo. É diferente, né? Total. Você fala assim, vou tirar férias agora e dane-se o resto. Né? E você ajeita a tua vida para tirar férias ali, sem estar sujeito a uma organização mediando as suas férias ou não, né? Total. Agora, eu não acredito que você tenha mais tempo livre, porque... Não, se a gente pensa, tem essas objeções de... Com o jurídico acontece a mesma coisa. A gente se gradua e diz, tá, pronto. Agora eu sou dono do meu tempo, não tem ninguém que vai falar, não vai ter chefe. Eu vou não vou ter chefe, é muito. Não vou ter chefe, não vou ter horário. Eu vou trabalhar quando eu quiser, como eu quiser. Gente, não funciona assim. O empreendedorismo, em qualquer área... Aqui é o Brasil, ó. Aqui é o Brasil! Nunca me chamo disso. O empreendedor é uma pessoa resiliente, né? Em todos os sentidos. Porque não tem estabilidade e se você não tem uma visão, uma paixão forte que move, não consegue. Porque é muito... eu sempre falo, a gente sempre fala, a gente se conecta, tem eu acho que todo empreendedor deveria ter, o dia com o parceiro, com o sócio, de falar não de negócios, de visão. Sim. E a gente sempre fala, continuamos estando dispostos a pagar o preço? Sim. Para ter essa visão? Exatamente. Sim ou não? Porque se a gente não está alinhada... É impossível. Exatamente. E mais, nós que estamos empreendendo como casal. Sim, que é o nosso caso também, né? E somos pais também. Então, a gente não vai ter filho, não. Mas a realidade é que quando a gente empreende com o casal, a gente é bem mais difícil, porque a gente tá no escritório e tá em casa também. É muita fricção em termos de desafios, né? Assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que você acabou de falar qual é a fórmula, né? Pelo que você falou, você e o Damião são muito diferentes. Muito, né? E que bom que somos, sabe? Exatamente. Eu falo assim, só deu certo eu e o Maurício por causa disso, né? Muito diferente. Porque um, assim, tá puxando, o outro fala, peraí, vamos fazer conta, vamos pensar, vamos fazer planilha. Total. Vamos ver qual é o próximo passo, né? Assim. A questão, eu acho que a maravilha do empreendedorismo é, se você não tem métrica, não tem número, não tem a questão métrica, você tá fodado. Exatamente. Mas se você não tem visão... Ou você testa ali um momento sem risco, né? Mas você precisa ter, de fato... Mas para escalar, você... Não. Sem a mínima dúvida. Não tem. Porque o amadorismo no empreendedorismo até um ponto. Exato. O amadorismo, ele vai, eu sempre falo, vai até um determinado número de funcionários, até um determinado número de faturamento e até um número de desafio de negócios, né? E quem tá no cenário do amadorismo não vê que tá sendo amador, né? Isso que é mais louco. Só que aí é o reflexo, cara, por que eu não consigo passar daqui? Por que eu não consigo romper essa barreira, né? E aí você começa a entender, cara, imagina, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu comecei a empreender com 19 anos. E quando você tem 19 anos, você acha que você sabe pra cacete das coisas, né? Você refuta o que as outras pessoas estão te falando, né? Você tem uma arrogância juvenil. E você passa ali um tempo como amador até despertar e ter um nível de consciência pra falar assim, por que eu não tô conseguindo sair desse ponto? Por que eu não tô conseguindo fechar tal proposta, né? E aí você vai se desenvolvendo, né? E eu acho que o empreendedorismo te dá uma chance de errar pra aprender, não errar pra ser punido. Que é o que o CLT faz muito, né? Assim, puta, errou, vai ser punido, vai ser mandado embora. Eu acho que a chave é perder o medo de errar. Sim. Porque se a gente trabalhou muito nisso, sabe? Internamente, quando a minha mãe fazemos uma equipe incrível, porque a gente trabalha muito na visão, na espiritualidade, porque somos muito conscientes que a gente sostém a visão. Então,
para emigrar, a gente tem que perder o medo de errar. Tem que soltar o controle. Sim, Tem. sim. Senão, não pode. Exato. A nossa história é muito, muito louca. Muito louca, porque a gente estava muito bem lá. Tinha um negócio online. Eu tinha 2 trabalhos. Tá bom. Atuava como advogada e a parte tem um negócio online. A primeira negócio online que Peraí, teve... mas advogada tradicional. Você ia lá no fórum, defendia cliente. Total. Eu trabalhava para empresas, tá? Na Gente, área... advogados que estiverem vendo esse vídeo, olha esse case dessa mulher e sigam ela no Instagram imediatamente. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição, hein? Então, eu trabalhava como advogada, tá? A primeira advogada da família, na liberal, trabalhava concretamente, especificamente na área laboral, e a parte, havia empreendido. Peraí, área laboral é trabalhista. Trabalhista, tá. Laboral lá fala... Trabalhista. Tá. Trabalhista para empresas, Perfeito. tá? Eu assessorava empresas com seus problemas laborais. Isso é o que eu fazia lá. Então, e era mãe de uma criança de meses e também liderava um negócio de educação online, que era o primeiro no Uruguai. Quando a gente falava do Zoom, a gente não sabia que era Zoom. A gente fez um tutorial para isso. Imagina o verde do mercado uruguaio. Nossa sim. Muito antes da pandemia, não? Tá. Então, a gente tem dois trabalhos. Um trabalho que dava muita liberdade geográfica e um que a gente apaixonava, né, naquele momento. Quando a gente foi crescendo e as decisões foram levando, a gente comprou a nossa casa, comprou o escritório, ampliou, até que chegou um momento que a gente decidiu. A gente realmente quer empreender, então a gente vai ter que mudar a estrutura. Perfeito. Eu vim para aqui, tem uma mudança de mentalidade e uma vez por ano a gente se senta com o Damião, que é o 30 de setembro, Olha que legal. e que é o dia do aniversário, e a gente planifica todo o ano. Legal. O 30 de setembro de 2021, a gente falou, a gente vai mudar para o Brasil. Como? Nem ideia. Era a visão. O como acontece. Sim. Se você tem o quê, Exatamente. o como acontece. Eu falo que sempre você tem que saber o seu ponto A. Porque nós todos estamos no ponto B, né? A gente vai ser melhor do que a gente é hoje. E qual é o seu ponto A? E quando você chega no ponto A que você atinge, muito provavelmente esse ponto A vai virar ponto B de novo. Total. Né? Então, o tempo inteiro você tem que estar entendendo qual é o teu ponto A, qual é o teu ponto A, qual é o teu ponto A. Né? E ter a flexibilidade. A gente tem uma visão de 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E essa visão também vai mudando com a realidade. A gente se encontrou com uma realidade bem diferente do que a gente acreditava. Bem diferente. Então, a gente tem que ter a visão e a capacidade de acomodar. Quais foram essas diferenças que eu fiquei muito curiosa, que você pode abrir assim, as expectativas que você criou no Brasil e não foram cumpridas, e no que o Brasil te surpreendeu também? A questão que mais surpresa foi, e continua sendo, foi o pouco preparado que está o Brasil para receber os estrangeiros. Olha que coisa, né? Idioma, o que mais? Não só idioma. Nossa, eu tô, sem brincadeira, eu tô arrepiada. E depois, quando a gente acabar a gravação, eu vou te explicar por quê. E sabe que muita gente fala, eu pensei que éramos receptivos. Não é assim. Eu vou falar por nossa experiência. Não estou falando que seja a experiência de todo mundo. Tem que pensar que a gente não vino contratado por uma empresa. A gente não vino aqui como uma CLT. Não. Perfeito. A gente somos 3 uruguaios que chegaram no Brasil com uma visão que não conheciam ninguém. Ninguém. Nada. Ninguém. Nenhuma só pessoa em todo o país. Sozinhos, 3. E a questão que a gente sempre toma como referência o país que cresceu. O Uruguai é fiscalmente
E a estrutura do país é muito receptivo Uhum. do estrangeiro. O Brasil não é. Uhum. E a burocracia vai muito mais... Está tão intrínseca, não só nas estruturas sociais, sino nas pessoas. Para a gente foi quase impossível no começo. Porque eu pensei que eu tinha residência que me deu com o consulado brasileiro no Uruguai, estava pronto. Mas não. Você chega ao Brasil e não é ninguém. Uhum. Pero ninguém se anima a confiar em você. Uhum. Então, para a gente foi... Eu vou contar duas opções que foram um ponto de inflexão. A gente tem que ter o poder da resiliência. Do momento de maior vulnerabilidade, a gente decidir continuar. Uma delas foi... a gente não tinha casa. Estava por Airbnb e Perfeito. cada mês trocava. Por quê? Porque a gente não havia conseguido ainda poder alugar um apartamento. Gente, assim, quem está assistindo, presta muita atenção no que a Clara está falando, porque isso se aplica pro empreendedor também, tá? E pro empreendedor brasileiro, não é pro estrangeiro, né? E vocês ficaram naquela vida... Para quem nunca fez esse modelo, né? É muito comum nos nômades digitais e nas pessoas que estão aí nômades, né? Elas morarem em Airbnb. Para quem nunca usou Airbnb, é uma ferramenta onde você aluga casas de outras, não é hotel, né? Não, é casa. Você aluga a casa de outras pessoas e funciona pode ficar lá. Bem. Funciona para turismo, funciona para moradia de curta temporada, sim. Né? E a gente trocava do apartamento uma vez por mês, porque a gente acreditava que com 2 meses, 60 dias dava e sobrava para alugar nosso apartamento. Então a gente chegou, começou a alugar e se deu conta que a estrutura do Brasil não está preparada. Porque o que acontece? O Estado brasileiro dá o CPF. Tá bom. Mas para dar o documento do estrangeiro com foto... O RNE? Tarda entre 60 e 90 dias. Então, você não pode fazer nada até que não tem isso. Ponto número 1. Ponto número 2. Quando a gente conseguiu esse documento, chegou de Brasília, a gente saiu, festejou, saiu a cenar, tá bom, tá tudo pronto, tá? Mas não, o que acontece? O famoso score que vocês têm. Eu ia falar exatamente isso. Como assim score? Eu não podia, até o dia de hoje, eu não posso ter um plano de R$150 do telefone. Por quê? Porque a operadora fala, você não tem score. É uma pizza, gente. Por favor, tem que ter alguma pessoa no Brasil que pense. É uma pizza. Não tem score. É automático o sistema. E esse famoso... Eu vou falar, pero como vou ter score se eu estou chegando? Exatamente. Coloco um score mínimo e se até que eu possa aprovar para vocês. Exatamente. Então, a gente não era um bebê. Então, fazer essa metáfora. Eu falava com a gente da Receita e falava, explica para mim por quê. E ele falava... Eu tô vendo essa cena, gente. É uma cena de filme. Não, você tá falando. Explica eu tenho tudo, mim gente. Por que, Brasil? Eu sou uma pessoa de bem, que estou chegando aqui para empreender. Exatamente. Eu estou amando esse ponto. E ele falava, eu não sei o que falar, mas com quem eu quero falar? Eu falei com tanta gente. E o que acontece que são muito poucos estrangeiros que vêm aqui a empreender sem nenhuma proteção de uma empresa que dá a cara pra gente. Eu tinha empresa, mas em outro país. E assim, não só empresa, né, Clara? Você tá falando que você tinha empresa, você tinha patrimônio. Total! Você tinha uma família que poderia te dar uma retaguarda. Você tinha todos os aspectos que representam uma elite brasileira. E você é tratada... A questão aqui, eu falei para a dona, que foi um anjo pra gente, a dona da imobiliária, que foi um anjo realmente. A gente testou 7 seguros para alugar. Os 7 cancelados. 7. Pediram antecedentes de ausência de antecedentes penais, gente. Os movimentos bancários dos últimos 6 meses. Não, você não imagina. Ou seja, eu traduzo
não sei quantos documentos. Nenhum. Eu teve que pagar 3 aluguéis juntos para poder alugar. Não ficou de outro jeito. Sim. Então, o tema do aluguel foi uma trava muito difícil. Muito difícil. Muito. E até o último momento, a gente havia alugado um dia. Qual foi o ponto de inflexão? Um dos pontos. A gente havia alugado, havia pagado os 3 meses de aluguel, foi ao cartório, firmou, só faltava firmar a dona do imóvel. E a gente, quando entrou no imóvel, viu um montão de coisas que a gente não gostou. Sim. Então, falou que queria que ela arreglasse. Lógico. Mas não é lógico. Por Não, quê? é lógico Porque... no mundo normal, formal, mas aqui no Brasil... Não. E até assim, não sei Brasil, Santos eu também é estou isso. alugando minha casa. E minha casa, quando dou para alugar, dou impecável. Impecável. Só que sabe qual é o desafio aí? A gente tem muito, aqui em Santos, muita gente, especialmente as famílias portuguesas. Eu sou de origem portuguesa, não tô falando isso depreciando, tá, também. Minha família é de origem portuguesa. Mas tem muita gente de origem portuguesa que herdou muitos imóveis e que trata aquilo como um negócio sem pensar na experiência de quem está ocupando. Então, deixa o apartamento caindo aos pedaços, né? Só não age de maneira preventiva, só age como, assim, o cano estourou, tem que arrumar. Mas se o inquilino tá falando, vai estourar esse cano, tá começando a vazar, isso aqui, não faz nada, entendeu? Eu aluguei por Airbnb, eu aluguei muitos apartamentos em muitos lugares, de muitas cidades do mundo, e só acontece aqui. Eu também alugo e quero que a experiência da pessoa seja melhor. Exatamente. Por quê? Porque ela vai estar ficando na minha casa. Cara, e você tá morando, é o seu refúgio. Então, como foi a questão? A gente conseguiu, pagou, 3 meses adiantado, tudo. A gente estava morando alugou, uma semana no apartamento num edifício Guay Orquidário, lindo demais. Tá, tem muita segurança. Sim. Então, quando a gente tinha que ir embora o dia que a gente mudava para casa, com todas as malas, a nossa vida toda no estacionamento. Sim. Quando a gente estava baixando com meu pai também, que estava com nós, liga a dona do imobiliário e fala, Clara, você viu tudo o que você mandou? Que o Damião, foi o Damião que mandou. A dona não quer alugar para vocês. Aff, Maria. E cada questão, se eu saía do orquidário, eu ficava com todas minhas coisas, todas minhas malas, toda a minha vida, porque minha vida eram minhas malas e na rua. E eu falava, e vocês querem que eu negocie? Eu não posso negociar com você. Então a gente ficou no chão de estacionamento do edifício. Gente do céu. Eu vou mostrar uma coisa para você. No edifício, e meu pai falava, Clara, por amor de Deus. Imagina o choque eu dele. Não criei você para isso. Por meu... que tá com... Você... Clara, por favor, volte para o Uruguai, meu Deus. O que está fazendo da sua vida, seu filho? E eu juro que nesse momento foi um ponto de inflexão. Porque eu tinha meu pai, tinha uma Damião que fazia, tá pronto, Clara, tá pronto, já não mais. Não podemos estar assim, gente. E ter que estar falando e dizer, bom, a ver, ou é um negócio e entro no apartamento, o ego. A troca do ego. Eu sou. Não, eu sou lá. Isso aqui eu não sou. Então, colocar isso e... Mas assim, eu descolo da questão pessoal, Clara. Assim, pra mim tem um despreparo. Olha só. Uma falta de visão. Isso aqui era o estacionamento. Gente não vou, do assim, céu. assim, nessa situação, eu teve que negociar. Valentino dormindo no chão do estacionamento. Você pode botar essa foto ali? Dá pra botar? Manda pro... deixa eu botar aqui, gente. Eu vou mostrar a foto aqui, ó. Esse foi meu ponto de inflexão. A gente não estava preparado pra contar essa história. Aí, foi. Aí. Todas as malas. Eu vou mexer pro lado agora. Olha o Valentino, que é a coisa mais fofa do mundo, gente. Nesse momento, eu tirei a foto porque eu pensei,
Nesse momento é meu ponto de inflexão. Minha sim. vida toda que a gente conseguiu, pessoal, profissional e financeiramente, e ver-me nessa situação foi pensar e dizer, se a gente continua, não vai ser o mesmo que antes. Por quê? Porque eu me encontrei com essas coisas. E eu lembro e eu fico com dor da garganta. Porque eu não sou a mesma Clara daquele dia. Mas o limite é muito forte. Até que ponto você tá preparado para pagar o preço? É literal. É literal. E claro, assim, isso pra mim, eu abro várias janelinhas dessa conversa e olhando essa imagem, tá? Não é só uma falta de empatia, mas é uma questão de, assim, de desigualdade, né? De renda concentrada na mão de poucas pessoas, que são os donos dos apartamentos, das casas, né? Que tem escolha. Eles têm escolha. Não, vou alugar pra você, vou alugar pra você. Mas você não entende a história que tá por trás daquela pessoa e daquela pessoa antes de tomar uma decisão dessa, né? Tá sendo baseado em escolha. Cara, alugar pra família, né? Eu até entendo. Pô, se eu vou alugar pra um jovem de 18 anos, que eu não sei exatamente o que tá acontecendo, o que vai acontecer, eu entendo que o risco do patrimônio é maior, né? Estaria todo mundo aberto a essa discussão, e é por isso que o mercado já tem soluções especificamente para esse público, né? Que são os You Living da vida. Já tem essa solução, né? Mas, cara, para uma família, cara, o risco do patrimonial é baixíssimo, né? Uma entrevista entre você e o proprietário resolveria o problema. Só que o proprietário tem tanta escolha... Aí, a pessoa que intercedeu foi a dona da imobiliária que conectou com a gente. Conectou com a gente a outro nível. Tá. E ela realmente tentou tudo. Eu falei para ela, para o Brasil, o vagabundo da rua tem mais de direitos que eu. E ela ficou, tipo, choque, assim, tipo... Nossa, porque a gente... Imagina meu pai vendo toda essa bagunceira... sim. E falando, filha, que tá fazendo você em sua vida? Você tá migrando no Brasil para isso? Vou estar tirada no chão com E Valentino, mãe, eu tenho fome. E eu pensando, se eu salgo daqui, eu fico com as coisas na rua. Literal. Sim. Foi muito choque. E a segunda questão que a gente foi limite foi com a saúde. Tá. Quando a gente chegou ao Brasil... A gente contratou no Uruguai um plano de saúde internacional por 90 dias que a gente pensou que ia estar pronto. Valentino sofre de insuficiência respiratória desde que ele nasceu. Um dia qualquer, ele começou a estar mal. Tá, falei para Damião, tá pronto. Temos que levá-lo para pronto-socorro. Vamos ligar para o seguro. Tá pronto. Com Valentino, Damião no colo, Valentino respira, vai tá tudo bem, já vamos para o ponto-socorro, respira. Ligo para a operadora, dou o número do póliça e fala a mulher, senhorita, sua póliça caducou há 3 dias. Como assim? Sim, não tem... E você sabe como são os seguros, imagina, internacional. Sim. Como assim? Não tem mais seguro. Há 4 dias caducou o seguro. E eu olhei para Damião e falei, e agora? Mas vocês perderam o prazo ou eles anteciparam a expiração? Não. A gente não esqueceu. Na loucura, a gente não esqueceu. Sim. E passou por 4 dias. Sim. A gente olhou a Damião com o Valentino no colo, respira, Valentino respira, e eu juro que como mãe, eu falei, que vou fazer? Não conhecia, estávamos 3 meses, eu havia conhecido o Jussi Chao há 1 semana. Tá. Não conhecia ninguém, Lu, ninguém. Não conhecia uma mãe, nada, ninguém. Com a criatura sem respirar. Sabe de que nesse momento eu fiquei sozinha no quarto, sentada na cama, pensando, Clara, o que vai fazer?
tem que pensar. A pessoa que entrou na minha cabeça, sabe quem foi? A Vânia. Ai, olha que história. Vânia foi a pessoa, poucas pessoas que a gente conhece aqui no Brasil, que mostrou as instalações do Giz. A Vânia, eu acho que eu vi 3 vezes na minha vida. E eu vou amar ela toda a vida. Não, a Vânia é uma pessoa que não existe. Olha só, eu não sei se eu tinha o número dela ou era Damião. Eu falei, vou ligar a Vânia. Eu quase não conhecia ela. Sim. Eu mandei mensagem, Vânia, sou a Clara, a mulher do Damião. É um tema de meu filho, é urgente, posso ligar? Liga. Eu falei, Vânia tem um filho que tem a mesma idade que o Valentino. Sim. Vânia, Valentino não respira. Meu seguro caducou, o que eu faço? Eu lembro que o silêncio. E ela falou, 10 minutos e eu te ligo. Ela ligou a sua pediatra, falou, e a gente recomendou um seguro. Um pronto-socorro. A gente levou, a questão vem aqui. Ligou, a pediatra fala, Clara, tá muito complicada a coisa. Ele tá muito mal. Nossa Senhora. Vai ter que... Seguramente, se ele não responde na medicação, ele vai ter que ficar aqui. 3 meses no Brasil. Vai ter que ficar... Tá. Bom. Respira, mulher, tudo poderosa. A gente vai poder. Eu chamei a Damião, ele ficou com o Valentino. Eu vou para a administração a falar o tema que é dinheiro. Tá, nenhum problema. Eu me sento com as mulheres da administração e elas falaram, senhora, qual é o seu plano de saúde? Não, a gente não tem, a gente é estrangeira. Como assim? Não, a gente não tem plano de saúde. Ótimo. E como você vai pagar? Com dinheiro? Ah, bom, ela começou assim a olhar. Sim. Para um lado, para outro. Sacava um papel, ligação, tá, pronto. Ela colocou um papel na mesa e falou, senhora, respire. Isso aqui são os números de Valentino, se ele tivesse que ficar aqui, internado, várias opções, compartilhado, habitação, lá. Isso aqui é só o piso. É isso porque aí. Pode ter medicação, pode ter... É tudo isso. adicional. Sim. Ela colocou um número. Naquele momento, lógico, a gente não tinha muita noção com o real. Então, a gente está muito acostumada a dolarizar tudo. Sim. Eu falei, me presta, por favor, uma calculadora para eu fazer a tradução. Eu fiz e eu fiquei assim com a calculadora. Sabe qual é o número? $10.000. Uma semana de internação. Nossa. Sim, esse era o piso. Eu cheguei para Damião e falei, esse aqui é o número. O número de quê? Isso aqui é o que vai sair. Foi como... E sabe o que falou a mulher? Bom, bem-vindo ao Brasil. Nossa. E eu fiquei, nesse momento, pensando, o que fiz? Meu Deus. Porque a saúde no Uruguai funciona incrível. Vocês E pública. Você tem possibilidade dos melhores. Tem um sistema que é FONASA, que todo mundo tem possibilidade de ir a um pronto-socorro e paga um ticket mínimo. E tem possibilidade de ir às melhores especialistas do país. Grado 5. O grado 5 atende a pessoa de uma posição econômica muito alta e uma pessoa de posições muito baixas. Então, essa realidade para mim não existia. Que o médico lá não cobra consulta, como aqui, por exemplo. Não existe. Você tem acesso, então, a médicos especialistas sem cobrar consulta? Nossa Senhora. Sim. Isso não é realidade no Brasil, mas, por exemplo, geralmente, a classe média alta, ela não usa o SUS em situações, como é que eu posso dizer? Não é tão lógico a classe média, né, adotar o uso do SUS no Brasil, né? Que é SUS? Sistema Único de Saúde. A gente tem um Sistema Único de Saúde, Brasil. São Paulo é uma coisa, o resto do Brasil é outra. Se você vai para Manaus, né, é uma outra história. Realidade. Mas assim, é um sistema que passou por aprimoramentos, né, nos últimos anos. Em Santos, né,
eu acho que foi a melhor opção, né? O tratamento particular realmente ele tem ali, né, em termos de tempo e etc. Só que em Santos, de uns anos para cá, a gente também tem vivenciado uma melhoria do sistema de saúde municipal. Né? Falaram nisso comigo. Então, assim, teria um outro caminho. Eu acho que a Vânia fez o que tinha que fazer. Total, como se fosse o seu filho. Exatamente. E eu acho que é isso mesmo, especialmente numa questão respiratória, né? Mas, por exemplo, putz, fez um baita machucado e um arranhão, cara, daria para utilizar um sistema de... são as UPAs. Antigamente chamava de policlínica, acho que hoje chamam de UPA. E eu lembro, Clara, que assim, a minha família ficou muitos anos sem plano de saúde. Aqui. Muitos anos sem plano de saúde. Muitos, mas assim, não foi 6 meses. Foi, sei lá, uns 8 anos, né? O pessoal acha que eu sou milionária, rica, herdeira, mas a verdade não é essa, tá, gente? Eu sou só empreendedora. E assim, a minha mãe chegou a usar policlínica várias vezes, o meu pai chegou a usar policlínica várias vezes, e não era uma coisa assim como sempre a classe média foi educada a acreditar, não, você vai morrer na fila do SUS. A quantidade de vezes que a gente cresceu ouvindo isso, você vai morrer na fila do SUS. Cara, não é uma realidade. Então, eu acho que a gente vai também, essa recepção do Brasil aos estrangeiros, eu nunca tinha parado para pensar nisso, nessa profundidade que você está me falando, porque eu sempre penso na ótica da cidade, né? E eu acho que a gente melhorou muitas coisas nos últimos anos, mas eu acredito de verdade que se a gente não corrigir esses pontos que você está indicando, a gente vira um país menos competitivo. Totalmente. E muito baseado nessa experiência que eu tive, né, aí há poucas semanas, lá em Nova York. A gente foi, né, convidado pelo Consulado Brasileiro a cumprir uma agenda no New York EDC, que é o Departamento de Desenvolvimento Econômico da cidade. E você me falando isso, e eu ouvindo o que eu ouvi lá, é uma distância gigante. Porque, basicamente, no que o Estado... Aí eu não tô falando de Estados Unidos como um todo, tô falando do Estado de Nova York. Sim. Estado, não só a cidade, mas Estado de Nova York está trabalhando para atrair esses talentos de todos os lugares do mundo que trabalham com o que você faz. A economia do conhecimento voltada para tecnologia e para o digital. Então, eles estão fazendo um esforço de mudar essa narrativa, que foi uma narrativa que os Estados Unidos construiu há muito tempo. É difícil migrar, aqui você não é ninguém, aqui você vai sofrer, e facilitar essa... Assim, a gente ouviu muitas coisas lá, eu tenho que reconsultar as apresentações, mas eu fiquei em choque quando uma das pessoas que apresentou falou assim, olha, se você tiver como montar a sua empresa nos Estados Unidos... Que eles não ficam falando que é fácil, tá? Você não tiver é fácil como... em nenhum país Exato. do mundo. Se você tiver como montar sua empresa nos Estados Unidos e você tiver acima de 50 funcionários, o estado de Nova York tem alguns programas de isenção total de pagamento de imposto. Não é reduzir, é zero. Porque eles têm interesse em atrair, né? Então, é muito... Quando a gente fala de inovação, da nova economia... A tese que a gente desenhou para o Juice Hub, de verdade, assim, eu acredito muito mais nessa tese para as pessoas que ou estão chegando em Santos agora ou estão retornando à cidade, do que para as pessoas que estão o tempo inteiro aqui aceitando essa realidade. Ah, não, tá bom, né? A gente é do jeito que é e acabou, né? Não, cara, eu sempre uso uma palavra que são os newcomers, né? Que são as pessoas que estão chegando agora ou as pessoas que estão voltando. Se Santos, né, e o Brasil, mas vou falar aqui de Santos porque é onde a gente tá e eu sei que é uma cidade que você amou. Total. Cara, se Santos não te der rede de pessoas, e a cidade não vai dar, né? O que vai dar são as plataformas digitais, são iniciativas como o Juice Hub, mas... É que Juice foi a casa nossa por isso mesmo. Então, mas foi por isso que eu criei o Juice. É por isso. É por isso, porque eu tava lá na pandemia pensando assim, cara, tem muita gente vindo pra cá e muita gente voltando pra cá. Essas pessoas vão precisar de um lugar pra pousar, né? Total. Elas não vão ter um lugar para pousar. A Santos não é acolhedora nesse sentido, até então, né? Assim, acho que a gente tinha espaços e etc., mas a gente ainda estava muito ancorado no discurso de patrimônio. Ó, aqui você vai ter sua mesa, aqui você vai ter o seu espaço. Total. Raramente eu vendo espaço aqui no Juice Hub.
né? Eu vendo o acesso. Então, eu tava comentando isso porque eu sempre acreditei muito nessa história das pessoas chegando, porque eu acho que isso é importante para oxigenar a cidade também, né? Para mudar a cabeça da cidade, porque se o santista não está viajando, não está indo, não está descobrindo coisas novas, com essas pessoas chegando e mexendo nessa rede, a gente tem uma mudança muito interessante. Então, você precisa de rede. Quem está chegando? O newcomer em Santos. A pessoa que está chegando em Santos agora, ela vai precisar de rede, ela vai precisar de uma razão econômica para ficar na cidade, né? Então, a gente tem um ambiente mais competitivo, a gente tem um ambiente de negócios, que é o que a gente busca criar aqui. É essencial para a pessoa ter uma razão econômica para ficar, ela encontrar os fornecedores, os parceiros, os potenciais clientes dela aqui. E a última coisa é a gente ter mapeamento de informações na cidade para a cidade ser interessante, que é o que a gente está fazendo com o Juicy Santos há 11 anos, né? Desde fevereiro de 2011. Então, são esses 3 pilares, né? Informações para a cidade se tornar interessante, porque ela às vezes já é, mas informações não estão organizadas, razão econômica para ficar e rede. É isso que torna a cidade interessante. Total. Senão a pessoa vai embora, senão daqui a pouco você vai falar, caraca, porque teu pai vai começar a te ligar, por que você tá aí? Né? Santos é magnética. É muito magnética. É muito magnética. É uma cidade muito especial. Que tem a conexão com a praia. É uma vibração de energia muito especial. Mas não só isso. É uma cidade muito próspera. Com pessoas muito inteligentes. Pessoas realmente que vão fazer a diferença. Mas a cidade... Eu acho que o Brasil todo... Eu estou convencida... que tem tudo para ser uma potência mundial. Realmente. Há uma questão que vocês sempre falam com Clara, Damián, tenha cuidado, porque essa questão do jeitinho brasileiro, você acha? Porque vão ver vocês estrangeiros aqui, vai pensar que você é missionário e vai tentar aproveitar. Tem situações... desfavoráveis, a gente viveu. Sim. Mas a gente decidiu não ficar com isso. Porque tem muita gente incrível, com uma visão de mundo, de transformação, que realmente quer fazer do Brasil um país incrível. Então, como a gente vai lograr que os estrangeiros tenham um lugar? Porque quando a gente decide... Não nasceu, decide tomar a cidade, tomar a bandeira da cidade. Escolha, escolha, né? Total. E em cima, se a gente escolhe, e é mais difícil ainda, se é difícil para a pessoa, para o santista, para o brasileiro, imagina, para o estrangeiro. Então, a gente vai poder fazer a mudança se a gente traz a história e não se conforma. Não é uma opção se conformar. É assim? Não, gente. Não pode. E se tem que mudar. E a gente, com as conexões, com a 20, vai encontrar o jeito de mudar. De flexibilizar. De que Santos seja uma cidade atrativa para que a gente venha morar aqui. Que tenha estrutura, que tenha espaço. Exato. Eu acho que já é. A gente só precisa não perder essas pessoas, como você, que estão chegando agora... E podem chegar uma hora e falar assim, cara, eu não tenho a razão para ficar aqui, né? Então, eu acho que atrair hoje não é o problema de Santos. Eu acho que a gente tá bem, atraindo bem. Mas a gente precisa trabalhar nesses 3 pilares, né? Esse afinamento da rede, essa organização de informação e principalmente, né, essa razão econômica para as pessoas ficarem. Eu tenho muito orgulho do Juicy estar fazendo isso há muito tempo, né? E Juicy faz muito bem. Todo o tempo. A gente tem que melhorar, tá? Mas a gente é bem esforçado. Que bom que tem para melhorar. A gente ainda tem o nosso ponto A para chegar. Que bom que tem para melhorar. Imagina, eu posso falar que Juicy é um lugar muito referencial da cidade, porque não é... Para quem está escutando e não conhece, não é da porta para fora. Que Juicy, Santos, não, a gente vive isso. E é realmente incrível a visão que vocês, como casal, transmitem para todo mundo. Que legal. Realmente é um espaço que tem
vida própria. Que É legal. muito mais que o espaço físico, Que legal. Juicy. É uma visão da cidade, do empreendedor, Exatamente. e como eu falei, das mulheres tomando Exatamente. a própria vida e o próprio negócio tirando para frente. Exatamente. É incrível, é incrível. Acho que é a gente trazer uma visão progressista, né, para o desenvolvimento, pro desenvolvimento socioeconômico, vamos falar assim, que não é só desenvolvimento econômico, né, a gente tem que ter o desenvolvimento social sempre andando, né, do lado, e as pessoas acham, não, primeiro tem que ser economia, não, cara, é desenvolvimento socioeconômico. Eu sempre falo, a gente pode ter a economia mais incrível, todo mundo ganhando dinheiro, etc. Se a cidade não for interessante do ponto de vista cultural e artístico, as pessoas mais ricas vão embora. Eu aprendi isso com um autor chamado Richard Florida, e ele fala, eu acho que eu falei isso no outro episódio aqui também, mas acho que vale colocar novamente. Ele fala o seguinte, o Vale do Silício é o Vale do Silício, não é pela agressividade tecnológica ou pelo dinheiro apenas, é porque existe um fator boêmio na cidade, ou seja, um fator cultural, artistas, né, uma cena de diversidade muito grande, que é o que torna a cidade extremamente interessante e atraente para as pessoas ficarem, para as pessoas permanecerem. Eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. Olha, já amei que o jogo virou aqui, é isso. Você viu que a gente falava que quando a gente tem a possibilidade de viajar, Sim. expande? Sim. E Nova York é um lugar muito magnético, Sim. que fica na pele. Exato, exatamente. Se você tivesse que trazer para cá, para Santos, alguma coisa que você viveu lá, que você, como gostaria, não importa como, é que você traria para Santos? Pode ser estrutural, pode ser de gestão, pode ser de visão de negócio, que você traria para Santos? A lista é gigante, tá? Mas escolhe. A lista é... Não, a gente vai... Ó, eu vou fazer um pacto aqui. Quando vocês voltarem, a gente vai gravar um podcast só sobre isso. E você vai me entrevistar. Tá, bom. Tá? Eu Quando vocês voltarem. Quando vocês voltarem de viagem. Mas eu vou responder de uma maneira objetiva, tá? Primeira coisa. Por ser um lugar que tem muito talento concentrado, né? E pessoas de... Nova York, acho que tem 56% da população, da massa de pessoas produtivas trabalhando com... trabalhos ligados ao conhecimento, né? Então, tecnologia, inovação, direito, consultoria, né? São os knowledge workers, né? Os trabalhadores do conhecimento. Como a gente tem isso muito concentrado lá, o que acontece? O padrão de exigência sobe para muitas coisas. Então, uma das primeiras coisas, assim, que eu traria e que eu mexeria um pouquinho em Santos é a questão do design. Tá? A questão do design, a questão da cidade, ela ter uma comunicação e um design nos espaços públicos que é um pouquinho diferente do que a gente tem hoje. Em que, tá? por exemplo? Cara, desde de escolhas de cores, arquiteturas, materiais, até uma padronização tipográfica, né, que a cidade usa para se comunicar da porta para fora, tá? Hoje a gente tem pouca identidade local nesse sentido. E se eu dou para você um orçamento, imagina que eu sou governadora do Santos. Prefeita. Prefeita do Santos, e eu falo para você, Lu, você tem uma visão inovadora, eu dou... Alô, prefeitura, ouve que ela tá $1 falando. milhão para que você faça uma $1 milhão é pouco, $1 milhão é pouco. Tá, bom. Mas eu começaria... Um projeto assim, para a cidade. Ó, vamos lá. Existem $1 milhão é pouco para fazer tudo, né? Mas existem não. Mas assim, eu trabalharia num padrão de marca para a cidade. Eu acho que isso é uma coisa que tá muito pendente, assim. A cidade, ela não tem uma identidade tão própria assim, onde isso possa ser de domínio público, tá? Para que várias pessoas desdobrem isso, tá? Mas como você materializaria isso? Cara, eu tô falando desde placa, eu tô falando até desde comunicação hoje, por exemplo, tem um evento na cidade, como as pessoas sabem disso? Tem faixa na rua, tem o Juicy, tem o digital. A cidade precisa ser envelopada com as coisas importantes que acontecem nela. Baixando isso para audiência materializar, colocar uma TV grande com aviso. A gente ter lugares na cidade, assim, e
E até materiais gráficos mesmo. Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo que me impactou muito. Não foi em Nova York, foi em São Francisco. A gente chegou lá para um evento gigantesco. Na época tinha 20 mil pessoas, hoje tem muito mais. Um evento na área de games. Você chega na cidade, a cidade está envelopada com o evento. Você sabe o movimento que está acontecendo na cidade naquele momento. A cidade torna a agenda dela pública e organizada. Então, você precisa fazer isso numa construção de marca muito profunda e você precisa ter materiais que levem a essa ressonância acontecer e ficar, tá? Esse é um ponto, tá? Eu não sei se dá pra fazer com $1 milhão, teria que ver o orçamento. A outra coisa que eu acho que é essencial, tá? Essencial mesmo. A gente tem 2 Santos muito diferentes, né? A Santos da linha da máquina pra cá, a Santos da linha da máquina pra cá. Nova. Não, aí é mais a questão do centro. E a gente tem a Zona Noroeste, que, putz, é um bairro com uma riqueza humana gigantesca, mas que tá sempre afastado do que é Santos, né? Cara, precisa ter mobilização de conteúdo em áreas que não são as áreas nobres. Aí todo mundo, o Juice, eles vira e mexe é cobrado, diz, porque vocês não olham pra Zona Noroeste, tem um monte de matéria da Zona Noroeste no Juice, mas assim, a gente não tem pessoas e até mesmo orçamento para contratar várias pessoas diferentes em vários polos diferentes para falar do hiper localismo. Então assim, putz, eu tenho dinheiro, eu tenho orçamento, um dos setores que eu investiria seria o hiperlocalismo. É como a cidade está mais mapeada do ponto de vista de informação. Como eu integro mais os bairros? Como eu integro mais as comunidades que estão dentro desses bairros, tá? Uma das coisas que eu mais trabalharia para quebrar em Santos é essa gentrificação fria que a cidade vive. Porque Santos é enxergada como uma cidade de elite. E eu não gostaria. Eu não vou querer morar numa cidade que é uma cidade elitizada, que é um dos maiores problemas que eu vejo em Nova York, do ponto de vista de elitizada, assim, que é uma cidade inviável para pessoas morarem e viverem. Você viu o caro que é? Cara, assim, Nova York agora... A gente que pensa que Santos é caro, a gente imagina... Não, assim, Santos é cara, São Paulo é cara, mas agora Nova York não é que tá cara, agora Nova York tá inviável. Inviável. E saiu recentemente, né? A gente tá gravando isso aqui em dezembro de 2022. Saiu recentemente um post, um artigo, na verdade, acho que foi no New York Times, que Nova York é a cidade mais cara do mundo. Sim, mas o metro quadrado é... Sim, impossível. Mas assim, algumas cidades estavam competindo, né? Agora é oficialmente a cidade mais cara do mundo. Então, assim... Eu fiquei em choque também no metro quadrado. Cara, esse é um problema, né? Que que a cidade parece linda, maravilhosa, né? Mas esse é um problema de gentrificação, esse é um problema de hiperconcentração de renda. E o que aconteceu, né? Vamos lembrar, na pandemia, Nova York perdeu, por uma estimativa muito baixa, $12 bilhões por ano só de renda circulante na cidade. Esse número certamente é maior. Por quê? Quantas pessoas viram, olha, pandemia, não preciso ficar aqui. Muita gente nos Estados Unidos passou por esse movimento migratório de mudar para second tier cities. Não aconteceu a coisa inversa? Não, em Santos aconteceu muita gente veio para cá, muita gente de São Paulo veio para cá. Aqui em Santos, a gente tem aluguéis bem compatíveis com São Paulo, mas a gente ainda tem imóveis que estão mais baratos do que imóveis em bairros nobres de São Paulo. Então, também, teve um aquecimento do mercado imobiliário aí, né? Então, o que eu gostaria que acontecesse em Santos? Primeiro, maior organização de marca, assim, a cidade precisa achar a sua identidade, ela não achou ainda, isso tem que se desdobrar em vários meios. Eu sou embaixadora santista. Você é total, você é a prefeitura, chama essa mulher, pelo amor de Deus, tá? E assim, essa organização de marca, conceito da cidade, identidade, né? Acho que isso falta. O Juice não vai fazer isso sozinho, já fez muito, né? De camiseta, conteúdo, a gente já fez muito. Mas precisa ter uma organização do poder público, precisa ter política para isso, tá? Outra coisa, investimento que eu faria. Investimento em cultura. Ai, sim, isso é muito. Assim, a gente tem um trabalho de cultura que precisa ser elogiado, que despontou muito nos últimos... sei lá,
3 anos. Eu acho que foi um boom que Melhorou. a cidade melhorou radicalmente. Radicalmente. O secretário de Cultura hoje, que tá no comando, cara, realmente é um cara comprometido em fazer acontecer. Eu nunca tinha visto esse movimento em Santos, e o Juiz tem 11 anos, tá? Vamos falar a verdade. É isso que tem acontecido. Mas eu acho que o poder público não pode dominar sozinho. É isso. Precisa ter dinheiro na mão dos produtores culturais para que bons projetos aconteçam, saiam, e a cidade tem a capacidade de atrair eventos voltados a... eventos assim, que Santos entre na disputa como qualquer lugar. Por exemplo, vai ter o Web Summit no Rio. Vai ter o Web Summit no Rio de Janeiro, né? Que o Web Summit acontece em Portugal. Sim. E vai ter a primeira edição no Rio de Janeiro. Que Santos consiga entrar, né, no radar de grandes eventos para que a cidade tenha essa capacidade de atrair e que os produtores locais e culturais tenham dinheiro para fazer suas coisas. Assim, hoje não é jogado muito dinheiro na mão do pessoal da cultura, e um monte de gente fala, porque falta projeto, as pessoas não, eu só não tenho projeto porque não tem dinheiro, né? Então, essa é uma outra... Eu teria que estudar e entender como resolve isso, mas isso para mim é uma das coisas que precisaria ser feito. Tem que trabalhar mais na identificação do santista com a cidade. Exatamente. Assim, eu acho que o santista é bairrista, mas existe ainda muito aquela coisa, não, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou para São Paulo. Ainda tem esse ranço. E a outra coisa, assim, cara, eu tentaria construir narrativas, aí de novo, também tem através da cultura, mas precisa botar dinheiro na mão do cineasta, tá? Foi o que Nova York fez. Nova York fez isso por muitos anos, atraiu filmes, locações. Assim, a gente ama Nova York, não é porque, nasceu isso um dia. Não, e a gente foi educado desde criança a ver filmes, a ver histórias que se passam lá. Então tem que botar dinheiro na mão do cineasta, cara. Total. A cidade tem que virar cenário para histórias. Eu acho, né, que todo mundo deveria de conhecer Santos. Eu sou embaixadora do Santos porque eu falo eu amo quando ela todo mundo. A Fonte do Sapo, eu contei para todo mundo. Todo mundo fala, tá, claro, tá bom, já tá com Santos, mas é uma cidade que realmente a gente tem que conhecer. Sim. É incrível, porque como é o estado do São Paulo, parece que é só São Paulo. Exato. Não, gente, essa maravilha tem que mostrar para o mundo. A gente tá na melhor localização do mundo, porque a gente tá perto de São Paulo, mas a gente consegue se afastar de São Paulo ao mesmo tempo, né? Isso é muito São bom. Paulo é muito lindo, Sim. mas não é para todo mundo. Não, São Paulo não é muito linda. São Paulo é incrível, mas linda não é. Vamos discordar. A gente tem 8 minutos agora pro Jogo do Brasil e a gente vai falar que São Paulo é bonita. Não vai! Não, São Paulo é o epicentro do mundo. Não, Nova York mulher. Bom, tá bom. A gente também gosta. Mas São Paulo é como um epicentro. São Paulo pra mim é uma rede. É incrível, assim, do ponto de vista. É uma rede. Mas eu não poderia morar no São Paulo. Eu também não. Não poderia. Não, com mais dinheiro do mundo, eu não poderia. Santos tem tudo o que a gente precisa. Tem a estrutura de uma grande cidade, tem tudo. Tudo com essa questão ainda da cidade. Você não pode fazer tudo isso que você fala com uma macro cidade como é São Paulo. Exatamente. Mas com Santos Sim, pode. Exatamente. É um território para a cidade, é um laboratório, né? Santos é muito mais laboratório do que São Paulo, né? É mais fácil testar. A gente eu acho que tem que apoderar da identificação da cidade. Sim, é isso mesmo. Eu não vejo isso. Que a gente toma risada que eu falo, eu sou Santos. Eu sempre falava com as mães do colégio, eu vou dar filhos para esta cidade. Maravilhosa. E ela fala, nossa, não dá tanto assim. A gente tem que apoderar da identificação com a cidade. Isso vai ser incrível. Claro, você sabe que a gente vai encerrar esse papo hoje, né? Porque eu não perguntei, sei lá, umas 5 coisas ainda que eu queria te perguntar e não perguntamos. Ficou como tomando café. Exatamente. Foi assim mesmo. Exato. A gente deveria ter tomado um café antes de vir pra cá, mas a gente tomou um café antes com vocês, minha gente. Total, é verdade, é verdade. Foi Clara, incrível. Eu queria muito te agradecer. Nossa. Eu sei que vocês vão viajar agora, mas Sim. vão voltar muito em breve. A gente vai de férias. Eu espero que vocês voltem. Sim, claro. As coisas vão ficar aqui ou você vai botar as malas de novo? Nossa, não. Imagina.
Eu vou com uma mala de mão. Maravilhosa. Eu vou um mês e meio, na realidade. Sim. E retorno para casa. Pra cá, pra minha casa. É para casa. Para um ano que vai ser incrível. É isso. Incrível, inovador, com muitos projetos. É isso. Vai ser incrível. Com muitos conteúdos seus aqui, por favor. Sim. Temos que montar essa agenda. Quando você Sim. voltar, a gente conversa sobre Juro isso. que sim. Juro que mas sim. é A isso gente mesmo. vai... E vamos... Agora que já vai começar, vamos trocar. Quem Com sabe certeza. que o Brasil termine ganhando o jogo e seja o campeão do mundo, gente. Gravar podcast na Copa do Mundo é... Sim, eu vou estar aí. Dobrando assim, tá. O Uruguai ficou fora. Eu sei. O meu coração assim, agora tá com não, você. e todo tá mundo assim. ficou com o coração partido assistindo Não foi vocês justo. assistir o jogo. Não. Porque você viu? Eu Isso não foi a assisti, garra uruguaia. Mas assim, tava todo mundo assim, gente, eles ficaram de coração partido. Porque nós lutamos até o É último segundo. É isso. É a garra charrua, isso. gente. É É assim. isso mesmo. Assim que agora meu coração tá com vocês. É isso. Vamos fazer assim para que os olhos do mundo tem com você É e isso. ganhe a Copa. É isso mesmo. E que devolver a grandeza do país, que todo mundo... É isso. O e jogo é recuperar bonito. a autoestima, né, gente? A gente fala do futebol, fala de Brasil. Exato. Não, a gente já recuperou nossa camisa, né? É. Agora a gente precisa recuperar o título, né? É. Ô, Clara, olha pra aquela câmera e fala, quem quiser te seguir, onde as pessoas te acham? Bom, a gente Bom, quem quiser seguir, me vai encontrar no Instagram, Clara Fernandes Prof, @Clara Fernandes com EC. Com Z. De zorro é Z. Com C de zorro. É Tá, Z. com Clara Z, Fernandes não com com Z. S, como vocês falam. Isso. Com Z de zorro. Clara Fernandes Prof é um lugar aberto para advogados, onde falamos do empreendedorismo jurídico, de gestão, de marketing, de vendas, de inteligência financeira, tudo apontado para propulsar os advogados que desejam ser empreendedores jurídicos e não trabalhar para alguém. Assim que todos aqueles que quiserem são bem-vindos ao meu lugar. Mulher porreta, gente. Sigam ela. Ela está aqui no Juicy Hub, então quem quiser tomar um café com ela também. Claro que sim, Está trocar aqui. ideias. Maravilhosa. Valentino, que é o filho dela, a coisa mais fofa do mundo. Damião. Somos 3 uruguaios, não sou só. Eu só estou aqui representando, somos 3. 3 uruguaio caiçaras, vamos falar assim. Temos uma nova nacionalidade aí. Eu amo. Assim que tá, vamos fazer o compromisso para a próxima e vamos falar dessas questões de visão de Nova York para implementar aqui em Santos, que eu amei. Tamo junta, tá? tamo junta. Amor, muito obrigada, foi muito prazer você é pra mim. incrível. Beijo pra Vânia, maravilhosa, somos fãs de Vânia. Vânia é meu anjo aqui. Beijo pra ela. Obrigada, pessoal. Não esquece de assinar aqui o canal, de acompanhar a gente no Instagram, além da Clara. Segue a gente lá, @juicyhub.com e até o próximo episódio. Tchau, tchau.